Quem nunca olhou para aquelas formações rochosas gigantes como o Grand Canyon e ficou pensando, como é que isso se formou, de verdade? Bom, hoje a gente vai explorar uma perspectiva bem diferente que desafia o que a gente costuma ouvir por aí. Uma ideia de que essas camadas imensas de rocha não são resultado de milhões de anos, mas sim de um único evento catastrófico e global. Pois é, essa é a grande pergunta que a geologia tenta responder. E a resposta, como vamos ver, pode ser bem mais dramática do que a gente imagina. Basicamente, existem duas grandes narrativas que tentam explicar a história da Terra. De um lado, tem a geologia convencional, que fala de processos bem lentos, graduais, que levaram centenas de milhões de anos. Do outro lado, uma visão alternativa propõe que a maior parte do que a gente vê hoje se formou assim num piscar de olho geológico, por um evento de proporções inimagináveis. Ok, para entender a lógica por trás dessa visão de catástrofe, vamos seguir um roteiro aqui em 4 partes. Primeiro, a gente vai ver como as mesmas rochas podem levar a duas interpretações bem diferentes. Depois, vamos montar o modelo de um dilúvio global, mapear como ele teria acontecido de forma progressiva e, no final, ver como isso cria uma linha do tempo geológica completamente nova. Então, vamos começar pelo básico, as rochas em si. Os dados, as camadas, são os mesmos para todos os geólogos, mas a interpretação, a interpretação pode ser radicalmente diferente. Vamos ver como isso é possível. Pelo ponto de vista de uma geologia de curta duração, a sequência das camadas não é o problema. Ninguém discute isso. O que está embaixo foi depositado primeiro, ponto. A questão central é a interpretação de quanto tempo levou para formar tudo isso. A ordem é a observação, o tempo é a interpretação. E aqui a gente chega numa distinção que é crucial. É totalmente possível usar os termos científicos, como Jurássico, para descrever uma camada de rocha que tem fósseis de dinossauros, sem precisar concordar com a premissa de que ela representa uma era de milhões de anos. Nessa visão, os termos são só rótulos, etiquetas úteis para organizar as rochas e não uma prova da idade delas. Então, tá. Se o tempo não é o fator principal, o que é? Vamos ver agora como o modelo do dilúvio reinterpreta as evidências geológicas usando um ingrediente diferente, a escala. O princípio central aqui é simples, mas é muito poderoso. A escala do processo muda tudo. Pensa num riachozinho, que leva séculos para desgastar alguns centímetros de rocha. Agora, imagina uma inundação catastrófica, com a energia de um tsunami continental. Aquele trabalho geológico que levaria milênios acontece em dias ou semanas. É uma questão de volume e de energia, pura e simplesmente. E é exatamente aqui que o dilúvio de Gênesis entra como o mecanismo proposto. Ele teria fornecido a água e a energia necessárias em escala global para depositar rapidamente essas camadas enormes de sedimentos que a gente vê hoje, basicamente formando a maior parte da coluna geológica em mais ou menos um ano. Certo, mas como essa ideia se aplica aos dados geológicos do mundo real? Bom, o geólogo Dr. Timothy Clary passou anos mapeando exatamente isso. E o resultado, olha, é fascinante. O modelo do Dr. Clary se baseia em uma coisa chamada megasequências. Não vamos imaginar camadas fininhas, não. São pacotes colossais de sedimentos, tão grandes que cobrem continentes inteiros. E cada um deles teria sido depositado por um único pulso de água massivo durante o dilúvio. Esse modelo é bem detalhado. Ele mapeia 6 megasequências principais que correspondem a 4 fases bem distintas do dilúvio de Gênesis. E isso revela uma inundação que foi progressiva. Ela não cobriu a Terra de uma vez só, mas avançou em estágios, deixando um registro bem claro em cada um. A lógica dessa progressão é impressionante. O dilúvio começa onde a vida é mais abundante, nos oceanos, soterrando primeiro as criaturas marinhas. Conforme as águas sobem, elas avançam sobre a terra, destruindo planícies e florestas. No seu pico, o dilúvio cobre tudo, soterrando ecossistemas inteiros como os dos dinossauros. E por fim, na fase de recuo, as águas escoam com uma força que a gente nem consegue imaginar, esculpindo a paisagem que conhecemos hoje. E só para ter uma ideia do tamanho da coisa, olha só esse número. Quase 1/3 de toda a rocha com fóssil do planeta foi depositada durante a fase final, enquanto a água estava escoando dos continentes. Isso indica um recuo com uma energia absurda que transformou a geologia do planeta. Agora vamos amarrar tudo isso. Como é que esse modelo de dilúvio progressivo se encaixa naquela coluna geológica que todo mundo conhece dos livros da escola?
O modelo conecta cada fase do dilúvio direto com as principais divisões da coluna geológica. O Paleozoico representa as fases iniciais e de subida das águas. O Mesozoico, a fase de pico. E o Cenozoico, a fase de recuo. Tudo como parte de um único e contínuo evento. Ou seja, em vez de eras de evolução, a sequência dos fósseis é vista como o soterramento em etapas de diferentes ecossistemas, conforme as águas do dilúvio subiam. Primeiro, a vida no fundo do mar, depois nas áreas costeiras e, finalmente, nas terras mais altas. Faz todo sentido que os fósseis apareçam nessa ordem. No fim das contas, essa análise toda nos deixa com uma pergunta fundamental sobre as rochas debaixo dos nossos pés. Elas são o registro de milhões de anos de mudanças lentas e graduais ou são a cicatriz de um único e avassalador evento global? Em última análise, este modelo geológico é uma tentativa de construir uma estrutura física que se alinha com o relato literal do dilúvio em Gênesis. A proposta aqui é que a evidência de uma inundação que cobriu o mundo não está escrita só num livro antigo, mas está gravada camada por camada nas próprias rochas do nosso planeta.